gente... Olha ele olhando para mim agora, esse olhar aí dá medo, viu? E ele sempre repete isso para a gente, mas eu achei importante, como ele não falou dessa vez, a gente salientar que o culto, como ele sempre diz, ele é dialogal, né? Então, até para os nossos visitantes, para os novos membros entenderem, o culto como o Deus da aliança que se revela ao seu povo, e ele está sempre se revelando a nós, falando ao seu povo. O culto ele funciona nessa mesma estrutura. Então, por isso que, por exemplo, a gente começa o culto com salmos, que é o Senhor nos convocando a adorá-lo. Depois a gente, em resposta, louva o Senhor que nos convoca. Ou, por exemplo, quando a gente tem um momento de confissão de pecados, né? A lei de Deus, e o nosso pastor na liturgia, ele faz questão de mostrar isso através das Escrituras. A lei de Deus nos acusa, e aí nós oramos ao Senhor pedindo arrependimento, e aí na liturgia nós vemos nas Escrituras uma promessa de perdão, ou seja, o Senhor Deus nos prometendo perdão em Cristo Jesus, e depois nós louvamos ao Senhor por essa certeza de perdão. Na pregação da palavra a mesma coisa, o Senhor Deus falando conosco, e por isso que no final a gente também louva o Senhor por aquilo que a gente ouviu, porque Ele nos alimenta e cuida de nós. Então, quando a gente tem esse comportamento de ler as Escrituras, ou de fazer a leitura continuada na nossa liturgia, é o Senhor falando com o seu povo, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, porque às vezes acaba caindo na mesmice ou algo mecânico, e a gente esquece que a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. A gente precisa ter esse entendimento e reverência nesse momento, atenção também para apreender aquilo que o Senhor Deus quer falar a nós através da sua palavra. Beleza? Era só isso que eu ia dizer. Ele já disse aqui, já disse isso para nós algumas vezes, mas é bom relembrar essas coisas, tá? Vamos então começar a nossa aula. A gente está no capítulo 3 dos Eternos Decretos de Deus, no capítulo 3 da nossa confissão, e a nossa sessão é a sessão 7. Eu vou fazer a leitura da nossa sessão, que está aí no slide, e a gente vai fazer uma oração antes de começar. Diz assim a nossa sessão: segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa dos seus pecados. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de graça, Pai de misericórdia, Deus de justiça, de salvação, louvamos o Teu nome pela bênção que é estarmos na Tua casa. Sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor fala conosco através da pregação, e louvamos o Teu nome por tudo que ouvimos essa manhã, Pai. Pedimos também ao Senhor o Teu Espírito para que possa nos guiar essa manhã na classe de catecúmenos. Lá, as crianças também, Senhor Deus, cuida desses corações, e a nós aqui, ó Pai, fala aos nossos corações, nos dá fé para crer e viver através da Tua palavra, que é inerrante e suficiente a nós. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, como a gente vem estudando o capítulo 3 da nossa confissão, que fala a respeito dos decretos de Deus, a gente já está um tempo aí sem falar sobre a confissão, né? Teve as férias do pastor, depois a gente voltou com o carnaval, e eu queria gastar um tempo na aula de hoje com uma introdução, até porque teve gente que saiu da classe de catecúmenos e está pegando o capítulo 3 do meio, então acho importante a gente gastar esse tempo nessa introdução, mas a gente vai sim destrinchar essa sessão hoje na nossa aula. E uma coisa importante a dizer a respeito dessa aula, que fala, né, sobre o decreto de Deus a respeito dos réprobos, da condenação dos réprobos, é que esse assunto ele é muito difícil de ser compreendido, e como a gente sabe a respeito do Evangelho, que é loucura para o mundo, aos olhos humanos nós não podemos compreender determinados assuntos, e esse é um deles. Mas aqueles que têm fé em Cristo e que enxergam as Escrituras com essa fé em Cristo, até porque é uma coisa que está claramente revelada nas Escrituras, nós teremos, de fato, facilidade para perceber que isso é uma verdade absoluta que está declarada
aqui nas Escrituras. E antes da gente ir para a nossa introdução, é importante a gente perceber como a nossa confissão nos preparou para chegarmos até aqui, né? O capítulo 1 ele fala sobre a palavra de Deus, o fato dela ser inerrante, autoritativa, suficiente, ou seja, tudo que é revelado a respeito de Deus, ela deve ser tirada daqui, tudo que precisamos saber a respeito de nós, da maneira como nós devemos viver, é tirado das Escrituras. Depois, no capítulo 2, nós aprendemos a respeito do ser de Deus, dos seus atributos, quem Ele é, seu poder, sua soberania, e agora, sabendo que é das Escrituras que a gente tem que tirar toda a verdade a respeito desse Deus que nós vimos no capítulo 2, vamos falar desses decretos, desse Deus todo-poderoso e soberano revelado na Sagrada Escritura. E eu vou pedir a paciência para os irmãos que já estão com a gente há mais tempo, porque a gente vai passar quase metade dessa aula numa introdução, tá? Para entrar nesse tópico da sessão 7. E a primeira introdução que eu queria fazer, meus irmãos, é quase como uma pergunta: como nós devemos nos achegar às Escrituras quando enfrentamos assuntos tão espinhosos ou difíceis de serem compreendidos à mente humana, sabendo que é uma verdade absoluta e que nós não podemos alcançar? Como devemos lidar com isso, né? E a primeira coisa que eu queria dizer é que nós, como vimos até aqui, é que devemos crer que a palavra ela é suficiente, ou seja, somente dessa palavra inspirada nós devemos tirar aquilo que é útil para crermos e vivermos no Senhor. Ou seja, se nós temos algo como o nosso coração, ou os filósofos do mundo, que contrastam com aquilo que diz as Escrituras, é óbvio, é claro, é evidente que nós devemos ficar com a revelação absoluta de Deus. E é importante dizer que as Escrituras nunca tiveram a pretensão de fazer com que compreendêssemos todas as coisas, como o ser de Deus em sua completude. A gente vai ver, como vimos nos atributos de Deus, que os teólogos de Westminster dizem que o Senhor Deus ele é incompreensível, né? Então, o que nós devemos buscar nas Escrituras? A pergunta do breve catecismo de número 3 diz, a pergunta é a seguinte: o que as Escrituras principalmente nos ensinam? A resposta é que elas principalmente nos ensinam o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Ou seja, é nossa obrigação buscar conhecer do Senhor buscar conhecer do Senhor apenas aquilo que nos é revelado. Acho que eu vou ter que falar mais alto. Vou continuar aqui, vou tentar falar mais alto. Se tiver difícil de ouvir aí atrás, vocês me avisam que eu grito, viu? Então, muitas vezes, principalmente quando falamos de um assunto como esse, a gente chega nas Escrituras com uma motivação errada, curiosa, motivados não por aquele desejo cheio de fé de conhecer ao Senhor, mas de fato de inquiri-lo e colocá-lo no banco dos réus. E a pergunta de número 105 do Catecismo Maior de Westminster, ele fala sobre quais são os pecados proibidos do primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. E ele diz o seguinte: um dos pecados proibidos no primeiro mandamento é a investigação afoita e curiosa dos seus segredos. A gente vai citar um texto que fala a respeito dos segredos de Deus, o que as Escrituras querem dizer a respeito dos segredos de Deus. Mas antes, como um pequeno parêntese, eu queria citar o que os teólogos, geralmente nas teologias sistemáticas, dizem, porque eles falam da vontade de Deus, que ela é dividida em duas. Primeiro, a vontade de Deus é a vontade preceptiva, e a segunda é a vontade decretiva. Quando os teólogos falam da vontade preceptiva de Deus, ela faz relação com o preceito, ou os mandamentos de Deus, ou aquilo que é a verdade revelada. Essa vontade preceptiva de Deus, ela não só pode ser não só pode ser resistida, mas como ela é resistida a todo tempo. Ou seja, quando o Senhor Deus diz no 7º mandamento, não adulterarás, é a vontade de Deus para o homem que o homem não adultere, e que o homem faz constantemente, ele quebra esse mandamento. Então, a vontade preceptiva diz respeito àquelas questões ligadas aos preceitos, à lei de Deus. Vontade essa sempre quebrada,
sempre resistida pelo homem. E quando falamos a respeito da vontade decretiva de Deus, aí nós estamos falando aqui com relação àquilo que vimos na pergunta de número 105, daquela vontade que é o segredo, que não nos é revelada, tem a ver com os decretos eternos de Deus, e essa não pode ser resistida. Então, trazendo para uma maneira mais prática aqui, o que será da nossa vida amanhã? Será que eu vou morrer? Será que eu vou trabalhar? Será que eu vou sofrer? Isso eu não sei, porque essa é a vontade decretiva de Deus, faz parte do seu segredo. Quando falamos da dupla predestinação, ou seja, da ordenação dos eleitos e da ordenação dos réprobos para a condenação, estamos falando de fato a respeito dos segredos de Deus. Abram aí Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ou seja, aquilo que é vontade decretiva pertence a Ele, nosso Deus. Porém, as coisas reveladas, ou seja, a sua vontade preceptiva, pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as coisas dessa lei. Então, fechando esse parêntese, essa investigação afoita, curiosa pura e simplesmente, ela é quebra do mandamento. Nós devemos nos desarmar dessa incredulidade quando nos achegamos diante das Escrituras para falar sobre qualquer assunto que seja, ou para estudarmos e meditarmos nela. Então, o problema não é nós. Bom, eu tenho dificuldade de compreender o que as Escrituras dizem. Vou meditar, vou buscar estudar. Esse não é o problema, muito pelo contrário. O ponto é você achegar às Escrituras na certeza de que ali você vai obter a verdade absoluta. E Gerhard dos Voss, ele diz o seguinte a respeito disso: quem investiga os segredos de Deus com atitude reverente e motivos certos, saberá sempre que haverá de chegar a um ponto de parada, a partir do qual não poderá ir mais a fundo, pois defronta-se com um mistério desconcertante e impenetrável. O seu alvo deverá ser o de colocar os pensamentos de Deus acima dos seus próprios pensamentos, isto é, de entender aquilo que Deus revelou aos homens para entenderem, e não de abarcar a Deus com o intelecto humano. Então, como ficou claro até aqui, meus irmãos, aquilo que o Senhor nos revela em sua palavra é suficiente. E é exatamente isso que vamos fazer nesse estudo. Nós não vamos além das Escrituras, porque nós não podemos, porque a nossa mente não alcança. Então, ainda como introdução e voltando àquilo que nós vimos nas sessões anteriores, no capítulo 3, esse capítulo que estamos estudando, na sessão 1, nós vimos, até foi com o Rafael, que o Senhor Deus ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Eu não quero me aprofundar nisso, porque a gente já estudou a respeito disso, e eu vou correr aqui com esses textos, mas eu queria mostrar para os irmãos, eu acho que eu já fiz isso aqui em outras oportunidades, como as Escrituras mostram essa realidade, de um Deus que é soberano e de um homem que é pecador e responsável por seu pecado, como as Escrituras mostram essa realidade de maneira natural. Gênesis capítulo 37, quando José é vendido pelos seus irmãos, a gente tem essa história registrada dos versículos 12 a 36 de Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, de 12 a 36. Eu vou correr um pouco se os irmãos quiserem... Já tá bom, André. Se os irmãos quiserem anotar ou tentar fazer que nem a Lara, abrir todos em menor tempo possível, fiquem à vontade. Ele diz que... temos a história de que José é vendido por seus irmãos. Mas lá em Gênesis 45, com o desenrolar da história, o que José diz a respeito da atitude pecaminosa dos seus irmãos? Gênesis 45, versículo 5. Ele tinha consciência de que o Senhor Deus, que ordena e decreta todas as coisas, é quem
decretou isso para que, através disso, o povo de Deus fosse preservado. Então, o pecado dos homens não é rejeitado, mas o Senhor Deus, com seus decretos, está acima de tudo isso. Gênesis 45, versículo 5. Para a conservação da vida, olha José reconhecendo isso. Deus me enviou adiante de vós. É óbvio, é claro que isso não teria acontecido se ele não fosse vendido por seus irmãos. É a soberania do Senhor aí. Nós temos o discurso de Pedro, lá em Atos, capítulo 3, versículo 15, seu discurso aos israelitas, quando ele diz, e os acusa de terem matado o Senhor Jesus Cristo. Vós matastes o autor da vida. A culpa é deles por terem feito isso. Porém, no versículo 18, do mesmo capítulo de Atos, ele diz, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E o último texto, Isaías capítulo 10, versículos de 5 a 8. Aqui a Babilônia, ela é aquele povo que subjugou o povo de Deus, e a gente vê claramente no capítulo 10 de Isaías, a partir do versículo 5, que esse povo foi usado e foi um instrumento do Senhor para que eles fossem, para que o povo de Deus fosse disciplinado. E eu vou ler esses versos, prestem atenção, a partir do versículo 5. Ai da Síria, é a Síria. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-o contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação e dou ordem para que roube a presa, para que lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. No versículo 12 ele diz o seguinte, por isso, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, castigará a arrogância do rei da Síria. Vejam que a Síria não vai ser poupada por conta do seu pecado. Muito pelo contrário, aquele que é instrumento do Senhor Deus, que é soberano, ele tem a sua responsabilidade e vai pagar por isso. Essa é uma verdade, meus irmãos, a gente já estudou sobre isso, eu não vou mais perder tempo com isso, que a nossa mente não alcança, mas a nossa fé em Cristo Jesus, por entendermos quem é nosso Deus e a nossa pequenez, a limitação da nossa mente, nós podemos crer e descansar nessa verdade, porque ela está claramente revelada aqui na Escritura. Então, sobre o decreto da eleição dos réprobos, Williamson diz o seguinte, se pudermos lembrar que nenhum homem merece nada além da ira e da condenação, se pudermos enfrentar essa solene e terrível realidade, estaremos em posição de aceitar o que as Escrituras tão claramente dizem, que Deus dá a alguns o que eles mais segura e ricamente merecem, ou seja, a condenação, porque é isso que toda raça humana merece, enquanto a outros dá o dom totalmente merecido, totalmente merecido da salvação, que eles de forma alguma merecem. Então é com esse espírito que a gente deve se achegar às Escrituras, com mansidão, com fé em Cristo, na certeza de que aqui nós temos as palavras de vida eterna e a verdade absoluta. E é assim que nós devemos encarar, segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, dizem isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E, em segundo lugar, na nossa introdução, meus irmãos, eu queria falar sobre aquilo que vimos no capítulo passado, sobre o fato do Senhor Deus e do Senhor Deus ser inescrutável, da sua mente ser inalcançável. Nós estudamos isso já de certa forma, mas como eu falei, eu gostaria de retornar a isso. Tá? E no capítulo 2, na seção 1, ele diz que um dos atributos de Deus é que ele é incompreensível. Abram aí Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36. Romanos 11, capítulos de 33 a 36. As Escrituras testificam a respeito desse Deus que é incompreensível. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos
e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Francisco, vó Ellen, vocês estão me ouvindo aí? Beleza. E eu queria passear aqui nas escrituras rapidinho. Abram aí em Jó, capítulo 38. A gente vê, né, nas escrituras que Jó sofreu a aflição do Senhor. E por isso, por não entender esse momento em que ele vivia, em que a sua fé era testada, ele contendeu com o Senhor lá no capítulo 7. E aí o Senhor Deus, soberano sobre todas as coisas, ele responde a Jó, no capítulo 38, versículo 2. Ele diz, a partir do versículo 2, Jó 38, a partir do versículo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem entendimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? O que o Senhor Deus está querendo dizer com isso? Eu sou o oleiro e tu és a massa. Você não tem o direito de me interrogar. Eu sou o próprio Deus, você é a minha criatura. E Jó, a gente conhece essa história. Com o passar do tempo, nós cremos, isso na verdade é extremamente didático para a gente, como cristãos. Jó sofreu o que sofreu, e vejam qual foi a reação dele lá no capítulo 42. A gente tem uma grande lição a respeito disso, né? De descansar nas promessas do Senhor. Eu não vou concluir, que vocês já conhecem a história, eu vou para o texto já, mas aquele texto de Provérbios, de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus. Qual é o maior bem que nós podemos receber do Senhor? A salvação em Cristo Jesus. Então, não importa o mal que nós soframos nessa terra, aquilo que nos espera em Cristo, quando Ele completar a sua obra e vier buscar a sua igreja, é esse bem maior que devemos buscar. E Jó compreendeu isso. Capítulo 42, versículos de 1 a 6, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. O Senhor Deus, o Jó, nosso irmão, reconhecendo a soberania do Senhor Deus, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, versículo 4, pois havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E outra coisa, meus irmãos, a respeito disso que a gente não pode ignorar, e a gente já falou sobre isso aqui, é a nossa limitação. Muitas vezes o que a gente faz, a gente põe o Senhor Deus no banco dos réus e inquire ao Senhor por que isso está acontecendo, isso não é justo e coisas do tipo. Mas nós esquecemos que qualquer julgamento que façamos, principalmente, esse tipo de julgamento diante da palavra nem deveria existir, mas principalmente diante da palavra, dos decretos de Deus, o nosso julgamento ele é manchado pelo nosso pecado, ou seja, quando ignoramos o Senhor Deus, os seus decretos, a sua soberania, os seus atributos, melhor dizendo, a sua bondade, a sua graça, a sua justiça, nós estamos nos revestindo da nossa bondade, nos revestindo da nossa graça. Bondade que é o quê? A nossa bondade ela é egoísta, né? Nós somos bons até que não venhamos a ser incomodados, ou que nada semelhante àquilo que o Senhor Deus faz conosco em sua palavra e nos mostra através da sua palavra. Então nós nos revestimos, passamos a ser nossa própria referência daquilo que é bom, daquilo que é justo, porque só há duas vertentes aqui: a vertente santa e a vertente dos réprobos. A semente, ou seja, o caminho da vida, o caminho da morte. Não existe meio termo. O caminho do Senhor,
o caminho do pai da mentira. E se nós nos abdicamos disso, nós estamos necessariamente indo para o outro lado. Então, diante disso, até onde nós podemos chegar em assuntos como esse? Calvino, ele é certeiro com relação a isso. Ele diz: onde Deus fechar a sua boca, desistirei do inquérito. Lutero diz que se há algo nas Escrituras que eu não compreendo, o que eu devo fazer é me ajoelhar diante do Senhor e louvá-lo pela sua imensidão. Então, o ponto que eu queria desenvolver aqui com vocês, dada essa introdução, e é o ponto dessa sessão aqui, é que o oleiro, ele decretou a condenação dos réprobos para a glória da sua justiça. E muitas vezes nós esquecemos quem o Senhor Deus é, né? Filipenses capítulo 3, versículo 21 diz que a eficácia do seu poder subordina a si todas as coisas, ou seja, porque ele é quem é, por ele ser todo poderoso, criador de todas as coisas, ele tem o direito, por natureza, por essência, de subordinar todas as coisas a si, é o que diz Filipenses 3, versículo 21. Quando Êxodo capítulo 3, quando o Senhor Deus diz que ele é o grande eu sou, naquele contexto isso é didático, né? Porque ele quer dizer que, em outras palavras, que absolutamente, ele não depende de absolutamente nada. Ou seja, aquilo que ele faria, que era tirar o povo do Egito, ele faria independentemente da dureza do coração de Faraó. Ele é o grande eu sou. O pequeno e mínimo obstáculo que para os nossos olhos era grande e gigante, para ele foi um instrumento para que ele mostrasse o seu glorioso poder e a sua justiça. Quando ele diz que ele é o Deus, ele lembra no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O que ele quer lembrar? Ele quer lembrar que ele é o Deus que fez promessas a esses homens, que cumpriu essas promessas e que tem uma aliança com o seu povo e que vai cumprir as promessas feitas nessa aliança. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, ele não tem obstáculos para fazer aquilo que decretou. João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses diz que nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas. E quer ver como nós perdemos a noção de quem é o Senhor Deus? A gente se ofende quando a honra dos nossos pais é agredida. A gente se ofende quando o nosso orgulho é agredido, né? Mas quando a gente se ofende até quando o nosso político favorito ele é atacado, né? Mas quando povos, nações inteiras vivem no paganismo, na incredulidade, e o Senhor Deus exerce a sua justiça e aniquila às vezes nações inteiras, povos inteiros, nós somos os primeiros, baseados na nossa justiça, a julgar o Senhor Deus e dizer, mas por que ele faria determinada coisa? Nós esquecemos quem é o Senhor Deus e nós ignoramos também a sua justiça. O fato de que ele não tolera o pecado, nós vamos desenvolver isso um pouco mais à frente. Muitas vezes achamos até a punição eterna injusta e exigimos do Senhor que redima a todos. Ignoramos os seus atributos, ignoramos a sua santidade que é sem fim. Por isso que as Escrituras falam que Deus é santo, santo, santo. Essa ideia que ele quer dar é uma santidade que não acaba, que não podemos abarcar. William Perkins diz que todos os homens são igualmente filhos da ira e merecedores, sem exceção, da punição máxima da lei. Daí, se alguém precisar ser salvo, se alguém precisa ser salvo, a própria justiça exige que sua salvação seja não provinda de seu direito, mas como soberana concessão da parte de Deus. Ninguém tem qualquer direito à salvação, e a salvação de um não pode dar a outro
o direito a ela. Romanos capítulo 9, versículos de 11 a 13. Abram aí, por favor. Romanos 9, de 11 a 13. Diz o seguinte: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Decreto da condenação dos réprobos. E ele faz isso para a glória da sua justiça. Deus não contempla determinados homens com a sua misericórdia para que o seu poder, para que a sua justiça seja exaltada. Abram aí Judas, capítulo 1. Qual é a regra das Escrituras para condenar e salvar a todo homem? Inclusive nós, não se assustem, eu vou explicar, mas nós somos salvos por obras, não pelas nossas, pelas obras de Cristo, e porque temos fé nele, somos salvos. Mas todos os homens serão julgados por suas obras, mas pelo fato de estarmos cobertos do sangue de Cristo Jesus, são as obras de Cristo que nos fazem um com o Senhor Deus. Judas capítulo 1, versículo 4 diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, abram aí, por favor. Ele diz o seguinte, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, quando sendo desobedientes para o que também foram postos. Está aí claramente o decreto de Deus. E como isso se dá na prática? O decreto é a condenação dos réprobos. Isso se dá através do fato de que o Senhor os deixa à própria sorte. O homem que é morto em seus próprios delitos e pecados, se ele é deixado à própria sorte, o que ele faz? Ele vai buscar o seu próprio coração, seus próprios desejos, ele vai se alimentar do pecado e vai correr do Senhor. E é assim que isso se dá na prática. Romanos capítulo 1, versículos 28 e 29 diz isso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E como eu já havia falado ontem, de que forma nós somos julgados? De que forma esses homens são julgados? Mateus capítulo 7, versículos de 22 a 23. Mateus 7, de 22 a 23. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Esses serão condenados por quê? Porque praticaram a iniquidade. É isso que ele vai dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os réprobos, eles são julgados e condenados por conta dos seus próprios pecados. As suas obras serão motivo de sua condenação. O Senhor Deus é um Deus justo e que na sua justiça, segundo os seus próprios méritos, ele trata, segundo aquilo que ele decretou, ele trata os homens de acordo com os seus próprios méritos. E aqueles que têm o sangue de Cristo, ele vai tratar de acordo com, graciosamente, com os méritos que há em Cristo Jesus. 1 Coríntios, abram esse texto, capítulo 6, de versículos 9 e 10. Porque esses homens serão condenados eternamente. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10.
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Capítulo 21 de Apocalipse, não precisam abrir, eu vou ler. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está claro para nós. Os réprobos são reprovados, são condenados por aquilo que eles fazem. E é nesse sentido, como eu já falei anteriormente, que a gente não pode perder de vista a santidade do Senhor. Porque se essas pessoas não têm o sangue de Cristo sobre si, e se esse é um Deus de fato santo, 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 que odeia o pecado, né, ou como diz o Salmo 7, né, que sente indignação todos os dias contra o pecado, ele não pode tolerar essas pessoas. E aí quando dizem, né, Deus odeia o pecado, não odeia os pecadores. Não, Deus odeia os pecadores. Deus odeia aqueles que zombam de si, dele. Deus odeia, abomina. Não é à toa que a gente viu aqui em Apocalipse qual vai ser o fim desses homens que zombam do Senhor. O Senhor Deus, por sua santidade, por não tolerar o pecado, não pode tolerar os réprobos. Nós não podemos esquecer isso. E por isso, muitas vezes, temos uma visão distorcida da sua justiça, porque não entendemos a sua santidade. E precisamos trazer essas verdades à nossa mente, atributos esses que nós já vimos anteriormente. Então, Deus não pode tolerar o pecado, Deus não pode tolerar os réprobos. A salvação dos eleitos, como nós vimos, então, ela é totalmente para louvor da gloriosa graça de Deus. E a condenação, desculpa, eu falei errado, né? A salvação dos santos é para a glória da sua graça. E a condenação dos réprobos é para a glória da sua justiça santa. O capítulo, na verdade, a pergunta 13 do Catecismo Maior de Westminster, o documento da nossa igreja, diz o seguinte: que decretou Deus, especialmente com referência aos anjos e aos homens? A resposta da pergunta 13 diz o seguinte: Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor, e para patentear a sua gloriosa graça, que tinha de ser manifestada em tempo devido, elegeu alguns anjos para a glória, e em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna e os meios para consegui-la. E também, segundo o seu soberano poder e o conselho inescrutável da sua própria vontade, pela qual ele concede ou não os seus favores conforme lhe apraz, deixou e predestinou os mais à desonra, a ira que lhes serão infligidos por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua justiça. E qual deve ser o nosso comportamento como cristãos diante dessa verdade? Apocalipse capítulo 15, nós cantamos essa verdade aqui. Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4. O contexto aqui é do Senhor Deus cheio de cólera contra o pecado. Versículos 3 e 4 diz o que os santos do Senhor farão, né? E entoavam, essa é a visão, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então nós engrandeceremos ao nosso Deus, porque
os seus atos de justiça estarão patentes aos nossos olhos. Esse deve ser o nosso comportamento. Para finalizar, meus irmãos, eu queria fazer algumas considerações finais. Estou derretendo aqui. Meu amigo. Muitas vezes, geralmente aqueles que não têm fé em Cristo e que se achegam às Escrituras daquela forma que nós vimos, né, de maneira afoita, curiosa, não para meditar nas Escrituras. Muitas vezes essas pessoas sem fé em Cristo, elas se achegam ao Senhor e perguntam: mas por que o Senhor Deus condena? Nós vimos que essa deveria ser a realidade de todo homem, mas nós erramos com a pergunta. A pergunta não deve ser essa. A pergunta é: por que eu fui escolhido? E quando falamos de injustiça, nós devemos lembrar que foi Cristo quem sofreu a maior das injustiças. Isaías capítulo 53, versículo 7, diz que o Senhor Jesus foi como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele morreu na cruz, se fez maldição, se fez pecado, o próprio Deus santo. Há injustiça nisso? Ele fez isso por mim e por você. Não merecíamos isso. A gente sabe que não merece. A gente merece a condenação, o lago que arde em fogo e enxofre. E esse, de fato, é o maior mistério do Evangelho. Porque se nós conhecemos o Senhor Deus Santo, nós não podemos compreender que um Deus que abomina o pecado, ele amou um povo que estava morto em seus delitos e pecados. Diante dos atributos de Deus, conhecendo os atributos de Deus, seu ódio ao pecado, isso não entra na minha mente. Como o Senhor Deus pode ter amado alguém como eu, que bebe iniquidade como água, ou como você, que ama o pecado? Isso não faz sentido. Esse, de fato, o amor de Deus pelo seu povo, esse é o maior mistério do Evangelho. Em segundo lugar, finalizando, compreender a graça de Cristo e a ir inescapável fora dessa graça nos leva a perguntas como: será que eu sou salvo? Será que eu pertenço a Cristo? Será que no dia do juízo o Senhor Deus vai me colocar à direita de Deus? Meus irmãos, como encorajamento, eu queria dizer que nós não devemos concluir que nossos pecados e nossa incredulidade, muitas vezes, ou nossos pecados do passado, provam que somos réprobos. Mas qual deve ser o nosso comportamento diante disso? Buscar o Senhor e a sua graça. E como fazer isso de maneira prática? Fazendo uso dos meios ordinários, principalmente do ouvir da pregação. Não é o que diz o apóstolo Paulo? O homem ele é salvo pela loucura da pregação. É até uma coisa que realmente para o mundo é loucura, né? Como assim? Alguém vai ali no púlpito, fala algumas palavras que estão num livro e a pessoa muda de vida do dia para a noite. É um mistério, realmente. É uma das coisas que é inalcançável, que nós não podemos alcançar, mas que nós queremos porque vimos isso, porque vivenciamos isso na nossa vida. E é isso que devemos buscar, porque é na pregação da palavra que nós vamos, que o Espírito Santo ele age no meio da igreja, que ele regenera corações. 1 Coríntios 1:21, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esses questionamentos, que muitas vezes são naturais, nos devem fazer prostrar ao Senhor em oração, e clamar pela sua graça, porque sabemos que Ele é um Deus gracioso. O Senhor Deus, na sua palavra, diz lá em João 6:37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele não só nos dá graça, mas Ele nos sustenta com a fé em Cristo Jesus. Que encorajamento! E isso é uma excelente notícia para nós, né? Não sei, eu creio que não, mas de repente há aqui algum incrédulo que não crê nas Escrituras. Mas uma coisa você pode testificar, que muitas vezes você faz aquilo que o seu coração
quer e que você mesmo sabe que é errado. Você sabe que é pecado. Você pode não crer que o Senhor Deus gravou a lei santa no seu coração, mas você sabe que adulterar é errado, você sabe que mentira é pecado, e você faz isso. E a boa notícia é que essa salvação não depende de você, porque você sabe, você não tem força para vencer qualquer um dos seus pecados. Então devemos nos agarrar a essa verdade de que se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Se pedirmos pão ao nosso Pai, Ele não nos dará pedra. Ele vai ouvir o clamor do seu povo. Abram aí, Lamentações capítulo 3, versículos de 22 a 26. Lamentações 3, de 22 a 26, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, Pai de graça e misericórdia, louvamos o Teu nome, ó Pai, pela Tua justiça, louvamos o Teu nome pela Tua bondade, porque o Senhor, de maneira misteriosa, nos escolheu para si. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nossa fé é pequena, é falha, falhamos em crer naquilo que as Escrituras tão claramente nos mostram. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê forças para vencer os nossos pecados e possamos ser testemunhas vivas, ó Pai, testemunhos vivos da graça do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a Te buscar, nos santifica, Senhor Deus, e que através da Tua palavra sejamos moldados e deixando os nossos pecados para trás, possamos esperar no Deus da nossa salvação, que sabemos que aquele que começou boa obra em nós há de terminá-la. Que possamos descansar nas Tuas promessas, ó Pai, nas Tuas verdades, que são o motivo da nossa alegria. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.